Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Uma estranha visão. Boa noite, Luciano. Eu me chamo Denis e sou natural de Guajará-Mirim, um pequeno município do estado de Rondônia. Sempre gostei de filmes de terror e assuntos que envolvem o sobrenatural. Eu venho esta noite compartilhar uma experiência que eu mesmo vivenciei. Por volta do ano de 1996, morávamos eu, minha mãe e meus 3 irmãos, pois meus pais já haviam se separado. Um certo dia, meu irmão mais velho havia saído para a casa da namorada e minha mãe, minha irmã e meu irmão mais novo tinham ido para uma festa à noite na escola, onde a minha mãe trabalhava como professora. Eu não quis ir e acabei ficando sozinho em casa. Sem nada para fazer, eu liguei a televisão e fiquei sentado no sofá assistindo. Por volta das 10h30, eu decidi sair na rua, já que meus amigos costumavam ficar conversando na calçada à noite e eu resolvi me juntar a eles. Vale ressaltar que a minha casa não tinha muro, então a porta da sala dava direto para a rua. Eu desliguei a TV, peguei minha bicicleta, encostei a porta e fui ver se encontrava algum colega pela rua. Quando eu cheguei a uma encruzilhada onde as ruas se encontravam, eu olhei para minha esquerda e vi no final da rua um vulto translúcido branco que parecia uma senhora idosa. Até então, eu não me assustei. Ela vinha caminhando lentamente bem no meio da rua e eu continuei parado na bicicleta observando. De repente, ela desviou e começou a vir na minha direção. A partir desse momento, aquela coisa já não tinha mais a forma de uma senhora idosa. Eu vi agora um vulto branco translúcido, só que agora na forma do que parecia ser um boi, mas sem cabeça. Eu também notei que aquela coisa flutuava a cerca de 1,5 palmo do chão. Eu senti um medo muito grande tomar conta de mim. Eu sentia um frio intenso na barriga e eu não conseguia falar e nem me mexer. Eu queria virar a bicicleta para voltar para casa, mas eu simplesmente não conseguia. Quando essa assombração se aproximou mais, graças a Deus eu consegui montar na bicicleta e pedalar muito rápido até chegar em casa. Na rua, à noite, sempre havia muitos cachorros latindo, mas nessa noite eu não vi um só cachorro na rua, muito menos escutei algum latido. Quando eu cheguei em casa, ainda tremendo de medo, a primeira coisa que eu fiz foi trancar a porta com medo de que aquela coisa estivesse atrás de mim. Eu fiquei meio sem acreditar no que eu tinha acabado de ver. Luciano, apesar de estar com muito medo, a minha curiosidade foi maior. Então, eu abri a porta de casa e olhei na esquina. Então eu pude ver novamente aquele vulto branco translúcido em forma de boi cruzando a rua. Mais uma vez, eu observei bem e vi que aquela coisa não tinha cabeça e não tocava o chão. Eu continuei seguindo seus passos até que ele sumiu na escuridão. Eu voltei para dentro de casa, tranquei a porta e fechei todas as janelas. Eu liguei a televisão e pus o volume no máximo, me deitei no sofá e comecei a rezar até adormecer. Eu acordei com a minha mãe e meus irmãos já em casa e eu contei o que havia acontecido. Desde então, eu tive certeza de que o sobrenatural existe. Eu tive que ver para poder acreditar. Obrigado por compartilhar a minha experiência. Um forte abraço para você, Luciano, e para os inscritos do canal. Fiquem todos com Deus. Olhos entre as árvores. Olá, meu nome é Bianca e eu acompanho o canal e suas histórias há algum tempo.
Finalmente, eu me animei a contar uma experiência que eu tive. Quando eu tinha cerca de 8 anos, eu morava em uma comunidade pequena, em um lugar muito bonito situado perto da divisa do Acre com o estado do Amazonas, onde é comum ver grandes árvores de diferentes tipos em todos os lugares. Na casa dos meus avós, onde eu morava, havia um grande número de bananeiras. Naquela época, o banheiro e o chuveiro ficavam no quintal. Minha experiência aconteceu quando eu voltava para casa depois de ficar brincando com meus amigos com os pés cheios de lama. Era hora do almoço e a minha avó me mandou lavar os pés. Eu corri para o chuveiro que estava com o registro fechado, e então eu usei um balde que sempre ficava cheio de água para lavar os pés. Por alguma razão, eu olhei para as bananeiras e eu vi uma figura grande e completamente negra, com um capuz pontiagudo olhando fixamente para mim. Assustada, eu pensei que estava vendo coisas, então eu decidi olhar com mais atenção e foquei o meu olhar naquela coisa. Então eu tive certeza de que aquela figura era real. Eu saí correndo em direção aos meus avós e contei o que eu tinha visto, mas eles não acreditaram em mim e disseram que eu deveria ter imaginado aquilo tudo. O que eu não disse a eles naquele momento é que essa não era a primeira vez que eu vi aquela coisa entre as árvores. Eu acordava no meio da noite e via essa coisa negra olhando fixamente para mim da moldura da minha porta. A única coisa que eu podia fazer era fingir que não estava vendo nada. A vez que essa coisa esteve mais perto de mim foi quando eu estava brincando de esconde-esconde com a minha prima. Eu me escondi e corri para o meio das bananeiras, e foi então que eu a vi novamente com seus olhos vermelhos, olhando fixamente para mim de uma árvore ao lado. Tudo o que eu fiz foi correr de volta para minha prima, e eu disse que eu não queria mais brincar e que deveríamos sair dali. Obrigado por contar a minha história e até uma próxima oportunidade. Minha mãe. Olá, querido Luciano. Quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu ainda não consigo explicar o que foi que aconteceu. Eu me lembro de que era de noite e eu estava dormindo na cama com a minha tia. Do outro lado do quarto estavam minha mãe e a minha irmã menor. Eu me levantei de madrugada e vi uma sombra muito parecida com a da minha mãe, de pé na cozinha, segurando uma xícara como se estivesse tomando café. Eu pensei que fosse ela, então decidi me levantar para me aproximar. No entanto, à medida que eu me aproximava, o quarto ficava mais escuro. Isso me causou muito medo, especialmente quando eu percebi que os olhos dessa sombra eram vermelhos. Assustada e sentindo que aquilo não era algo natural, eu decidi voltar para a cama. Mas quando eu entrei no quarto, eu vi a minha mãe dormindo abraçada com a minha irmã, e então eu soube que aquela sombra que eu tinha visto definitivamente não era ela. Luciano, eu gosto muito do seu canal. A minha história não é muito assustadora, mas é algo que eu ainda não consigo entender. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Um rosto estranho na porta. Olá, Luciano. Meu nome é Andréia e eu sou uma grande admiradora do seu canal há aproximadamente 1 ano, talvez até mais. Eu assisti a cada um dos seus vídeos e realmente eu ficaria muito feliz se você lesse a minha história. Isso aconteceu algumas semanas atrás enquanto eu estava fazendo um trabalho da faculdade durante a madrugada de uma quinta-feira. Eu tinha muito trabalho para fazer e as horas passaram voando.
Eu estava sentada na mesa da sala de jantar, com fones de ouvido ouvindo música. Eram cerca de 2 da manhã, quando de repente eu comecei a sentir um terror horrível, sem motivo aparente. Eu comecei a tremer e a olhar para todos os lados em busca de algo anormal, mas não havia nada. Minha família já estava dormindo e a única luz acesa era a luz da sala de jantar. Eu tentei me acalmar e continuei com as minhas pesquisas. Eu mandei uma mensagem para uma amiga contando como eu estava me sentindo, mas por causa do horário ela não me respondeu. Então eu continuei fazendo meu trabalho. Passou mais 1 hora e aquela sensação retornou. O calor aumentou e meu coração batia descontroladamente. Eu sentia que alguém me observava de algum lugar da casa. Eu ouvi passos e vozes me chamando pelo meu nome, mesmo com os fones de ouvido. Então eu virei a cabeça para o lado e em uma das portas de vidro que dava para a área de serviço, eu vi um rosto me observando. Luciano era um rosto horrível, sem expressões, que apenas me observava. Sua cara estava séria e seus olhos enormes e redondos me encaravam fixamente. Naquele momento eu quis sair correndo, gritar, mas eu estava paralisada. Eu comecei a rezar, apertando minhas mãos com muita força devido à ansiedade que eu estava sentindo. Embora eu não seja muito religiosa, eu me entreguei a Deus, dominada pelo medo. Aquela coisa não deveria estar ali. Ela não era humana e tudo era muito estranho. Eu tentei me acalmar e no final eu saí correndo para o meu quarto. Até hoje eu não sei definir o que era aquela coisa que eu havia visto. Só sei que foi a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Eu nunca vou esquecer aquela sensação e o pavor que eu senti ao ver aqueles olhos. Esta não é e nem foi a única experiência estranha que eu tive nessa casa. Coisas semelhantes e inexplicáveis sempre acontecem comigo. Espero poder compartilhar outra história em breve. Muito obrigada, Luciano, e eu espero que todos gostem do meu relato. Gregório. Saudações a todos do canal. 1952. Ela era um bebê rechonchudo, uma bela menina. Minha avó cuidava dela, sua terceira filha, com todo esmero. Naquele tempo no Rio de Janeiro, também havia mosquitos e no verão a população também sofria com muito calor. Toda hora minha vozinha tinha de dar banho na pequena Carmen, que era bem quietinha. Porém, quando ficava com dor ou sofria muito com as irritações na pele, as chamadas brotoejas, só havia uma saída para alegrar a bebê de 9 meses. Após os cuidados higiênicos, o seu boneco Gregório. Gregório era um boneco de plástico que, quando era apertado, ele apitava. E quando a menina chorava, a minha avó ou meu avô ofertavam o brinquedo para que a pequena parasse com a choradeira após o banho e antes do soninho. Em uma certa noite choveu demais, uma chuva daquelas de verão ocasionando falta de energia. E o fato se prolongou por 1 ou 2 horas. Os outros irmãozinhos da minha tia Carmen já estavam dormindo e ela estava se revirando na cama da minha avó, que a tirou do berço por conta da falta de energia, por motivo de segurança. O boneco estava guardado no alto do guarda-roupas dos meus avós. A casa estava imersa na escuridão, quando de repente um assovio vindo do boneco iniciou uma maratona de sons muito altos e incessantes. As 3 crianças mais velhas começaram a chorar de medo. O assovio não cessava, e claro que a família sabia que naquele momento ninguém no mundo dos vivos estava apertando o boneco da pequena Carmen.
Minha avó então deixou escapar a seguinte frase ao meu avô: "É o Gregório, Carlos. Como pode? Quem está mexendo nele?" Eu estou toda arrepiada. Essa história me foi contada inúmeras vezes pelo meu avô e eu nunca me esqueci dela. Abraços ao Luciano e aos amigos do canal. O morto que caminhava. Boa noite, Luciano. Descobri o seu canal por pura casualidade e decidi escrever para contar um pouco das minhas experiências, que não são poucas e nem leves. Eu espero que você e os ouvintes gostem. Aliás, meu nome é Valéria e eu sou da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu moro em Buenos Aires, na Argentina, desde que eu me casei em 2006. Eu vou começar com uma história que remonta aos meus 5 anos, quando eu ainda morava no Brasil. Nós fomos visitar os meus avós na cidade de Petrópolis, que moravam no meio das serras, longe de tudo. Aos sábados, costumávamos ir em 2 carros com meus tios, meu irmão e meus pais para um parque com várias cachoeiras que ficava em uma cidade próxima para passar o dia. Depois, à noite, ficávamos para aproveitar as festas organizadas pela prefeitura. Um desses sábados, meu irmão e eu, exaustos de brincar o dia todo, começamos a pegar no sono. Então, um dos meus tios se ofereceu para nos levar de volta para a casa dos meus avós no carro. Era uma viagem de ida e volta de cerca de 40 minutos. Começamos a subir pelas serras no carro. Meu irmão estava dormindo e eu estava cantando músicas com meu tio, quando de repente vimos, ao lado do caminho, um homem com 2 mulheres caminhando em direção a uma igreja. Eu me lembro de que, ao passar por eles, o homem olhou bem nos meus olhos e me cumprimentou com um gesto. Eu não pensei nada de estranho naquele momento. O estranho aconteceu quando passamos em frente à igreja. Nós vimos o mesmo homem e as mesmas mulheres caminhando. Era impossível que eles tivessem nos ultrapassado, já que eles estavam a pé e nós de carro. Eu senti um calafrio e tive muito medo e eu fiquei quieta. Meu tio percebeu e me tranquilizou dizendo: "Fique calma, não há nada acontecendo. Vamos orar." Eu me senti mais calma depois de orarmos e pedimos proteção a Deus. Mas a história não terminou aí. No dia seguinte de manhã, fomos à cidade com meu avô e, ao dobrarmos pela igreja, vimos ao longe vários carros de polícia, um caminhão de bombeiros e uma ambulância. Ao passar, eu vi o corpo de um homem pendurado em uma árvore. Era o mesmo homem que tínhamos visto na noite anterior. Meu tio me fez prometer que não contaríamos nada a ninguém para não assustá-los, e assim fizemos, mantendo o segredo até eu completar 19 anos, quando alguém se lembrou do homem que se enforcou naquele verão. Meu tio e eu nos olhamos de forma estranha, e todos perceberam e nos perguntaram. Foi aí então que decidimos contar a todos o que havíamos visto. Muito obrigado, Luciano, por contar a minha história. Saia da minha casa. Boa noite, Luciano. A minha história é curta, mas eu juro que é 100% real. Quando eu fiz 12 anos, nos mudamos para uma casa alugada onde permanecemos por 4 anos. Depois de nos mudarmos, descobrimos que o proprietário a tinha colocado para alugar porque não suportava viver em uma casa que lhe lembrava sua esposa e suas 2 filhas que tinham morrido em um acidente de trânsito. Acontece que todos da família que passaram a noite lá
tem histórias para contar. Fala-se de sombras se movendo de um lado para o outro do corredor, sensações de que alguém está tocando o cabelo enquanto dormem, ou uma voz de mulher os chamando. Até meu cachorro latia constantemente para um canto vazio. Eu posso afirmar pessoalmente que minhas experiências nunca foram agradáveis. Na primeira noite naquela casa, eu tive um pesadelo em que alguém batia na janela do meu quarto gritando: "Saia da minha casa". Várias vezes eu acordei com a perturbadora sensação de que alguém me observava. O ser que me acompanhava. Olá, Luciano. Meu nome é Brenda e eu me inscrevi recentemente no seu canal. Seus vídeos me fascinam. Eu gostaria de compartilhar uma história sobre um fantasma que parece assombrar minha irmã mais nova. Essa minha irmã, que agora tem 24 anos, parece ter herdado uma certa sensibilidade para o paranormal de nosso pai. Tudo começou há 2 anos, conforme ela conta. Em 2021, nossa avó paterna faleceu repentinamente, o que foi um duro golpe para todos nós. Algumas semanas após o funeral, meu pai, minha mãe e minha irmã viajaram para a cidade de Aparecida para deixar uma pequena fita com o nome da minha avó no altar da santa. Um ano depois, em 2022, minha irmã conseguiu um emprego em um restaurante e foi lá que ela viu um fantasma pela primeira vez. Ela o descreve como um homem muito alto, com cerca de 2 metros, careca, com olhos negros e sem boca. Ele parece um morador de rua pela sua vestimenta, uma camisa marrom e uma calça de pele verde, ambas muito sujas. No início, ela só o via no restaurante durante a noite. Um tempo depois, ela pediu demissão desse emprego por motivos não relacionados a essa aparição. No entanto, em março desse ano, durante uma visita, ela nos confessou que o fantasma começou a aparecer em sua casa. Ela diz que no início, ela se assustava ao vê-lo, mas agora ela se acostumou. Segundo ela, o homem aparece à noite na porta do seu quarto, permanecendo em pé e olhando fixamente para ela, sem expressar qualquer emoção. Mas há algo novo. Quando ela apaga a luz, em vez da sombra do homem, surge a sombra de um grande cão. Ao acender a luz, o homem alto reaparece e, ao apagá-la novamente, a sombra do animal retorna. Minha irmã garante que o olhar do homem não transmite emoção alguma e ela não tem pesadelos com ele. O ambiente no quarto não muda. Não sabemos quem ou o que é esse homem que aparece para minha irmã, mas ela acredita que tudo começou a acontecer desde que ela voltou de Aparecida. Eu gostaria de saber se algum seguidor tem uma explicação para esse fato e se isso tem ou não alguma relação com a viagem da minha irmã. Muito obrigado por ler a minha história e eu espero que o seu canal continue crescendo cada dia mais. O diabo apareceu para mim. Olá, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você e todos os inscritos. Eu adoro o seu canal e gostaria de parabenizá-lo pelo excelente conteúdo. Eu gostaria que meu nome, por favor, não fosse revelado e eu espero que a minha história seja útil para você. Tudo começou entre 2007 e 2008, eu não me lembro com exatidão. Naquela época eu morava com a minha mãe e meu padrasto em uma pequena cidade no interior do estado do Espírito Santo, onde as casas ficavam bem distantes umas das outras. Um dia fomos convidados para uma festa na casa de um amigo. Na época, devíamos ter cerca de 7 ou 8 anos.
Nessas festas costumavam se reunir quase todos os habitantes da cidade, além de algumas pessoas de outros lugares. Era comum agrupar vacas ou bezerros em um curral para vaciná-los e às vezes brincar com eles. Pessoas de todas as idades podiam participar, embora eu nunca tenha feito isso, não era muito do meu agrado. Mas vamos ao ponto central da história. Aquele dia transcorreu normalmente até que a noite chegou. Meu amigo e eu decidimos ir a um pasto um pouco afastado onde havia uma árvore frutífera. Para chegar lá, tínhamos que passar por uma cerca de arame farpado. A iluminação era escassa, vinda principalmente da lua. Meu amigo subiu na árvore para pegar as frutas e eu as pegava quando elas caíam. Depois de alguns minutos, percebemos um cheiro estranho como de chifre queimado que embrulhou meu estômago. Ao comentar isso com meu amigo, que também havia notado, ele desceu da árvore. Então eu fixei o meu olhar em um monte de palha e eu vi um homem com um chapéu. Eu não conseguia ver o rosto dele por causa da falta de luz, mas ele era bastante alto. Eu alertei meu amigo e ambos fugimos rapidamente. Não nos lembramos de como passamos pela cerca de arame farpado, mas quando chegamos em casa estávamos agitados e assustados. Sem dizer uma palavra, fomos até onde estavam nossas mães e ficamos com elas até a hora de ir para casa. Luciano, o mais estranho é que eu só fui me lembrar desses eventos 12 anos depois. Era como se a minha mente tivesse bloqueado essas memórias, talvez para me proteger. Com o tempo, eu concluí que aquele homem que meu amigo e eu vimos era o próprio Satanás. Eu sempre ouvi dizer que por onde ele passava deixava aquele cheiro de chifre queimado. Obviamente, eu não tenho como provar que o diabo apareceu para mim, mas no meu coração eu tenho essa certeza e ninguém pode afirmar que eu estou errado. O mal olhado. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou contar uma história que não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe quando ela estava grávida de mim. Ela trabalhava passando roupa para uma senhora. Como essa senhora se mudou da nossa cidade para outra e a minha mãe não queria perder o seu emprego, ela aceitou viajar de 2 em 2 dias até a cidade onde a senhora estava morando. Uma tarde, enquanto ela voltava do trabalho e esperava o ônibus no ponto, uma senhora vestida de preto se aproximou e disse a ela: "O ônibus não vai passar por aqui. Houve um grande acidente perto dos trilhos do trem, mas se caminharmos um pouco mais à frente, com certeza o ônibus passará por lá." Minha mãe, um tanto confusa, decidiu segui-la. Elas haviam caminhado alguns metros quando minha mãe viu o ônibus se aproximando e o apontou para a mulher, que respondeu que o ônibus não pararia ali. No entanto, a minha mãe fez sinal para o ônibus, que parou alguns metros adiante. "Veja, ele parou", disse a minha mãe para a mulher, mas ela não respondeu e simplesmente continuou caminhando. Minha mãe correu até o ônibus, entrou pela porta de trás e o motorista partiu. Ela se sentou e o cobrador se aproximou para cobrar a passagem. Depois de pagar, minha mãe, intrigada, perguntou se ele não cobraria também da senhora que estava com ela. O cobrador então perguntou de que senhora ela estava falando. Confusa, minha mãe não entendeu o que havia acontecido. Ao chegar em casa, imediatamente ela começou a sentir muito enjoo e começou a ter febre. Preocupada, minha avó perguntou o que havia acontecido e, após ouvir a história, a minha avó concluiu que ela havia pego um mal-olhado. Ela fez uma reza que a deixou totalmente curada dias depois. Anos mais tarde, ela me contou essa história que pode parecer estranha, mas em minha família é comum contar histórias antes de dormir, quando já estamos na cama. Essa
É uma das muitas histórias compartilhadas naquelas noites quando éramos uma família mais unida. Não é que tenhamos nos separado, mas ao longo do tempo cada um seguiu seu caminho, seja pelo casamento, trabalho ou em outra cidade. Minha mãe muitas vezes reflete sobre o que teria acontecido se o ônibus não tivesse aparecido e se pergunta o que aquela senhora queria. Eu também penso que, se não fosse por aquele ônibus, talvez eu nunca tivesse nascido. Eu espero que essa história seja do seu agrado e de todas as pessoas que te ouvem. Desde que eu descobri o canal, eu adoro suas histórias e a maneira como você as narra. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.